Boa noite. Boa noite. Fernando Pinto, candidato à presidência da OAB Rio Grande do Norte, é o nosso entrevistado desta sexta-feira. E Mossoró recebe amanhã o Fórum Conservador Potiguar com presenças políticas nacionais. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta sexta-feira, o sextou, né? O tal do sextou aqui no nosso programa de hoje. Antes de você aproveitar o seu final de semana, participe com a gente do nosso programa. Vamos conversar com o Fernando Pinto. Se você é nosso telespectador antigo, você deve lembrar dele. Já esteve aqui ali por volta de 2017, 2018, faz tempo. Mas você vai conhecer agora a nova empreitada aí nessa disputa à presidência da OAB. Fernando Pinto aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a candidatura à presidência da Ordem Rio Grande do Norte. E podemos falar também um pouquinho sobre Constituição, sobre direito aqui no nosso programa de hoje. Para você participar, já sabe, temos nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. A gente vai trazer no programa de hoje informações sobre a prévia do PSDB que aconteceu lá em Natal, além do Fórum Conservador, e vamos trazer aí, falar um pouquinho mais também sobre os impactos das altas dos preços dos combustíveis em outros produtos. A gente vai trazer isso tudo para você no programa de hoje. Então fica aqui com a gente. Boa noite, Ivanildo Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos ao vivo aqui para toda a Mossoró e a gente agradece a audiência de você que nos acompanha aqui em Terras Mossoroenses e você que nos assiste em mais 10 municípios que possuem o sinal da TCM. Interaja, participe conosco. Carol, a gente já inicia trazendo informação sobre eleições 2022. O presidenciável Eduardo Leite, do PSDB, visitou o estado do Rio Grande do Norte e teve agenda nesta manhã na capital Natal, participando de prévias do partido para a disputa presidencial do próximo ano. Ele é o segundo candidato do PSDB a visitar a capital potiguar. Nós temos imagens, isso para angariar apoio na corrida interna. No dia 19 de outubro, João Dória, governador do Acho que essas imagens não são exatamente as imagens que a gente teria para mostrar, viu, Vanúvio? Mas a gente continua aqui nosso assunto, Vanúvio. Pois é, as imagens são do Eduardo, né? Eduardo Leite, o governador de São Paulo, visitando aqui a capital Natal. Dia 19, né, deste mês, quem esteve aqui no nosso estado foi o governador de São Paulo, o João Dória, né, que o evento, né, com Dória foi justamente recebido ali, foi realizado, né, por Ezequiel Ferreira. É isso mesmo, por Ezequiel Ferreira, que é o presidente da sigla aqui no nosso estado. O governador de São Paulo teve definição entre os apoios do grupo sandrista aqui de Mossoró. Segundo a vereadora Larissa Rosado, ele teve o apoio de cerca de 70% dos filiados. Mas hoje de manhã, a recepção do adversário, Eduardo Leite, realizada por Álvaro Dias, prefeito de Natal, também teve casa cheia. Ezequiel Ferreira não compareceu. O prefeito de Natal apresentou Eduardo Leite como um político jovem que deve mudar a história política do Brasil. No discurso, o governador Eduardo Leite pregou união e diálogo com os demais poderes. Ele afirmou ainda que o apoio a Bolsonaro em 2018 foi somente no segundo turno, mas que não pediu votos para o então candidato. Carol Ribeiro, está mais tumultuada do que se fosse uma eleição já de fato entre estes três nomes do PSDB. Existe uma disputa interna bem intensa entre estes pré-candidatos aí à presidência da República do PSDB. Os principais nomes que estão divergindo: João Dória, Eduardo Leite, o Arthur Vigílio, ele corre por fora também para aparecer na cena política. O
o Arthur Virgílio, ele não está polarizando essa disputa que realmente está entre Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o João Dória, o governador de São Paulo. Esse evento com o João Dória teve presença de parte dos filiados do PSDB ali na capital. E hoje, de manhã, às 10 horas da manhã, no evento com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, uma outra parte se reuniu, mostrou ali que ainda existe, sim, um apoio expressivo do PSDB em relação ao Eduardo Leite. Uma divisão aí, né, entre Álvaro Dias e Ezequiel Ferreira, e a gente vê que entre os dois também existem divergências, não só em relação às prévias para a escolha do candidato à presidência da República do partido, mas também em relação a outras definições, inclusive aqui para o governo do Estado, em relação a nomes, em relação a apoios. Álvaro Dias se coloca como nome, Ezequiel Ferreira, ele já diz que o partido ainda conversa sobre apoios, então existe aí uma divergência interna no PSDB. Pois é, e a gente aguarda o dia 21 de novembro, que é a data dessa prévia do PSDB, para saber quem que os partidários vão escolher para a presidência da República. E agora a gente vai começar a nossa entrevista com o Fernando Pinto, candidato à presidência da OAB Rio Grande do Norte, que está aqui no estúdio com a gente, visitando Mossoró, participa de agenda em Mossoró durante todo o final de semana. No início da próxima semana ainda permanece aqui na nossa cidade, conversando com os nomes da OAB, com advogados aqui na região oeste. Doutor Fernando, muito obrigada pela presença, uma boa noite. Por que Mossoró? Boa noite, Carol Ribeiro, boa noite, Vanúvio, boa noite, Cenário Político, TV TCM, todos os potiguares, moçoroenses, todo mundo que está na região. Mossoró foi escolhido para a gente iniciar o lançamento porque é a terra da liberdade. Aqui é a nossa chapa Liberta OAB, número 50, tá? Aqui, se der aqui um zoom aqui, ó, vai ter o código de barra, você entra lá, Fernando Pinto ADV, vai encontrar o nosso app, as nossas propostas que visam libertar o OAB do proselitismo político-partidário e trazer o OAB novamente para a advocacia. Tá aqui, ó, o zoom, se der aqui, é no nosso código de barras para o nosso app, tá? Então, Mossoró foi escolhido por ser a terra da liberdade, e nada melhor do que a terra da liberdade para lançar o Liberta OAB. Qual é a diferença da chapa Liberta OAB, encabeçada por Fernando Pinto, para as demais chapas que concorrem? Se não me falha a memória, são 5 ao todo, que buscam aí a presidência da OAB no RN. A grande diferença é que a nossa chapa, ela decorre de um movimento orgânico da advocacia, ou seja, nós não somos pessoas que vinham tradicionalmente comandando a ordem através de uma bolha, tá? Nós somos compostos por advogados, na maior parte, que estavam fora do sistema da OAB. Eu, como acompanhei de perto, como conselheiro federal, esse aparelhamento da ordem, esse proselitismo político-partidário, fui alçado por esse grupo para comandar esse projeto e esse projeto de transformação. O grande diferencial é que a gente foca em fortalecimento do advogado, empreendedorismo na advocacia, empoderamento, obviamente, do advogado. É importante que o advogado volte a ser aquele advogado da época de Sobral Pinto, de Rui Barbosa, tá? E, por fim, a gente tem o descomplicador da OAB. A gente tem que descomplicar a OAB. A OAB tem que se tornar algo viável para o advogado e para o cidadão. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, a gente volta com mais Cenário Político.